Bom dia a todos, aqui é o Hélio de novo, com aula de filosofia para o primeiro médio, ok? E nessa aula nós vamos começar o conteúdo da apostila 3, ok? Conteúdo da apostila 3, a história da filosofia e seus métodos, ok? Tudo bem? Então vamos lá, temos um resumo prontinho aí para facilitar para a galera. Então é o seguinte, pessoal, quando a gente fala história da filosofia, tem dois grandes panoramas. Tem a história da filosofia e a filosofia da história, tá? Essa distinção é importante, tá? Não dá para confundir as duas. Nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto, né? Então é o seguinte, história da filosofia, ela é basicamente a relação, né, o estudo das manifestações do desenvolvimento da filosofia no decorrer do tempo, tá? Então você pega lá a filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, aí vem lá os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois os medievais, Agostinho, Tomás de Aquino, aí você vai na sequência, é uma história da filosofia, ou seja, você está contando, né, quem foram os grandes filósofos e quais foram as principais ideias. Isso é história da filosofia. Filosofia da história é outra coisa. Lembra que filosofia é uma reflexão sobre algum objeto? Pois é. A história passa a ser o objeto de investigação da filosofia. Então, uma investigação que questiona o que significa história, como a gente compreende, quais são as versões de história que a gente considera, que critérios a gente usa para considerar algo com valor histórico ou não, ok? O papel da história na nossa vida e na formação da ciência humana, tá? E do desenvolvimento humano. Então, estudando o papel da história, a atuação histórica diante, né, das coisas, ok? Lembrando que o estudo de história especificamente, tá? Você vai estudar uma determinada época, determinado povo, né? Você vai pensar a respeito da realidade daquela época, das ações humanas. E a hora que você fala da realidade das ações humanas, envolve automaticamente conceitos filosóficos. Você vai falar da justiça, de tal ato governamental de algum povo, país qualquer. Cara, você vai estar tratando com temas éticos, temas políticos, ok? A interpretação desses problemas e dos conceitos, ela varia de acordo com a visão e a intenção do período, né? Então, depende da intenção. Então, por exemplo, ler Platão na época em que ele, né, lá na antiguidade era uma coisa, na Idade Média era outra e hoje é outra também, tá? Então, cada época tem a sua maneira de lidar com os conceitos filosóficos, lembrando que filosofia não é apenas um achismo, um amontoado de opiniões. Se fosse assim, não seria uma ciência, uma disciplina, né, até escolar. Então não é um apanhado de opiniões célebres de pessoas famosas, aquelas frases de Facebook, né? Então não é isso, tá? Filosofia, a gente já tem falado desde as primeiras aulas do ano, é uma forma de investigação racional. É uma forma específica, porque nem tudo que se relaciona com o pensamento pode ser considerado filosofia, tá? A filosofia mete o bedelho em tudo, ela vai fuçar tudo que precisa. Lembra que nós já vimos as áreas da filosofia? Pois é, mas nem tudo que a gente pensa é filosófico. Tudo bem? Ótimo, então vamos dar sequência. Ó, pessoal, como a apostila 3, ela pega um apanhado geral da história da filosofia e quais os métodos de cada época. Então a gente vai ver as 4 grandes épocas da história da filosofia: filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Provavelmente nessa aula só vamos falar da antiga e medieval e numa próxima da moderna e contemporânea. Ok? Para a gente poder desenvolver um pouco mais, não precisa pressa, correr e acabar uma apostila em uma aula de 15 minutos, né? Não faz sentido. Então, 2 aulas acho que é suficiente para a gente conversar bem a respeito disso, ok? Fazer alguns exercícios e a coisa fluir legal, beleza? Então, vamos lá. Filosofia antiga. A filosofia começa, tá, na Grécia Antiga e é um modo de saber autônomo, independente. Lembra que a gente tem conversado que a filosofia surgiu de dentro dos mitos, né? Ela surgiu dos mitos, ela surgiu da poesia, ela surgiu do teatro, da arte. Ela surgiu como um questionamento
dos pressupostos intelectuais, morais que vigoravam na época. E nessa antiguidade grega, tá, nós temos assim 3 grandes níveis de investigação. Tá? Isso é fundamental para a gente entender o surgimento da filosofia, ok? Então, na antiguidade grega, há 3 níveis. A investigação da natureza física, physis em grego. Então, você estudar a natureza. Aí você fala, tal, né? Hoje nós temos um conhecimento científico bem significativo sobre a natureza. Mas na época, cara, nós estamos falando de 500 anos, 500, 600 anos antes de Cristo. Eles não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje. Então, a filosofia, ela começou como lembra que eu comentei? Cosmologia, cosmos, o universo, logia vem de logos, razão, a razão do universo. Então, a filosofia começou como estudo da natureza, ok? Investigação sobre o que é o ser, a realidade total. Mas não é a mesma coisa de natureza? Não, porque tem a natureza física, isso material, tá? Quando você vê as árvores, as plantinhas, os bichinhos, né? É a natureza que a gente absorve pelos sentidos. A ontologia, que é a segunda grande área da filosofia antiga, ela estuda o que é o ser, a realidade total. Então, o que é isso que nós estamos vivendo? Tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente vai falar em seguida, na próxima apostila já tem bastante metafísica, tá? Ontologia. Então, o que é o ser? O ser é aquilo que existe. Tá? E a natureza, ok, mas a natureza tem só a natureza física e a natureza mental, as ideias que a gente tem a respeito da natureza. Nós, seres humanos, nós temos a mesma natureza que a natureza física, que uma árvore, uma planta, uma pedra, né, um animalzinho. Pois é, esses são temas da ontologia, aquilo que é a realidade como um todo. Matrix é real, ok? E a terceiro ponto importante na investigação é a antropologia. Antropos, ser humano, homem, né? E logia, logos. Então, a investigação sobre os seres humanos. Okay? Então, você investiga a natureza, você investiga o ser como um todo, na totalidade, e o ser humano, a antropologia. Sócrates, né, inaugurou praticamente a antropologia. Tá? Embora Demócrito também tenha dado um espetáculo desse. Mas, assim, são as 3 grandes áreas da filosofia grega, ok? Que pode ser dividida em 3 grandes períodos, que nós vamos ver em seguida. Os pré-socráticos, sendo que Tales de Mileto foi o primeiro, tá? Pré-socráticos, obviamente, antes de Sócrates. Depois vem o trio de ferro aí da filosofia, não é? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o trio de ferro do futebol. Eu tenho o trio de ferro da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. É humanamente impossível, né, no mundo hoje, você falar qualquer coisa de filosofia sem citar um dos 3. Tá? São os 3 precursores, os 3 primeiros grandes filósofos. Tá? E depois aquelas escolas, né, que já depois da conquista do Império Romano, né, da Grécia, conquista dos romanos, da Grécia pelos romanos, vieram o helenismo, né, os helênicos. Então, os estoicos, céticos, epicúreos, cínicos são as escolas filosóficas posteriores a Aristóteles, ok? Nesse caso, assim, nós falamos uma passada rápida sobre a filosofia antiga, a característica dela. Agora eu vou falar da filosofia medieval, ok? Então, só que a filosofia medieval é o seguinte: o que determinou ela foi o surgimento e a ascensão do cristianismo. Tá? A religião cristã, a mensagem de Jesus veio para mudar radicalmente a vida e a concepção, visão de mundo, visão das pessoas e de mundo. Surge uma nova perspectiva, tá? Uma nova perspectiva, tá? E onde essa perspectiva, enquanto os gregos iam buscar uma verdade, né? Os medievais já tinham a verdade em mãos, eles tinham a Bíblia, ok? E isso era praticamente a verdade absoluta, e a filosofia passou a buscar entender essa mensagem cristã. Tá? A filosofia medieval pode ser dividida em 2 grandes épocas, a patrística e a escolástica. Okay? A patrística é a fase de expansão do cristianismo primitivo, as primeiras ideias cristãs.
tá? Foi até o século 7, 8. E depois a escolástica foi depois a consolidação e o domínio do cristianismo, quando a Igreja Católica mandava e desmandava na Europa, as universidades, né, os professores, a grande maioria esmagadora eram padres, né? Então é uma outra pegada da filosofia, ok? E quais são os principais problemas, os principais questionamentos da filosofia medieval? Cara, você parte do pressuposto dos dogmas da religião cristã, ok? Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, como os primeiros seres humanos foram Adão e Eva, depois teve todas as fases aí relatadas na Bíblia. Então, assim, um dos problemas era principalmente os problemas morais, éticos. Então, a origem do mal, se Deus é bondade absoluta, de onde vem o mal? Né? Qual a origem do mal? Se Deus é o criador de tudo, ele também criou o mal? Esse é um questionamento da filosofia medieval. A origem da alma, né? A imortalidade, se existe ou não, a vida eterna, né? O livre-arbítrio, tá? É uma questão fundamental, porque você só pode ser julgado por alguma coisa que você fez se você teve o livre-arbítrio para ser feito, né? A providência divina, quais os planos de Deus para a nossa vida. E as provas da existência de Deus, que também era necessário para convencer as outras adeptos de outras religiões que o cristianismo era a religião. O desenvolvimento da ética cristã, ok? Então, o que é certo, errado, bem e mal, segundo o cristianismo, isso eram problemas filosóficos, ok? E um dos grandes problemas teóricos que tomou conta da escolástica, tomou conta das universidades europeias, foi o problema dos universais, ok? Por questão dos universais passaram, décadas, quase século aí de discussão, cada um com uma tendência distinta. E o que era o problema dos universais? Então, por exemplo, a humanidade. Existe a humanidade? O que vocês acham? Existe? Vocês aí que estão assistindo, vocês fazem parte da humanidade? Eu faço parte da humanidade? O que é a humanidade? Em termos de existência real. A humanidade não é apenas uma palavra que a gente usa para expressar o conjunto dos seres humanos. Então, a humanidade não existe, é apenas uma palavra. Certo? Se essa posição está certa, vocês são nominalistas, ou seja, afirmam que os universais não existem, são apenas nomes, palavras que a gente dá para as coisas. Tá? E os realistas é diferente, eles afirmam que os universais existem de fato, ok? Os universais existem de fato, tá? A humanidade existe, a justiça, a humanidade, tá? O problema dos universais se refere à relação entre conceitos e objetos, ok? Os conceitos, ele diz respeito à conexão entre as nossas ideias e a realidade fora da nossa mente. Esse é o que está em jogo aí na questão dos universais. O que a gente pensa, os conceitos que a gente constrói, eles têm efetivamente uma realidade fora da nossa mente ou é apenas uma invenção nossa? Então esse é o que está por trás do problema dos universais, ok? E aí nós temos duas grandes concepções, os realistas e os nominalistas. Os realistas, retomando, né, afirmam que os universais existem de fato. E os nominalistas, os universais não existem, são apenas nomes, são palavras que a gente inventa para se referir às coisas, ok? Isso assim, por hoje é isso, né? Filosofia antiga e medieval. Aí na próxima aula a gente vai continuar nesse resumo, só que falando da filosofia moderna e contemporânea, dos principais problemas efetivos, tá? Como a aula está sendo postada um pouco tarde, na nossa live, tá? O primeiro A logo cedinho às 8 horas da manhã e o primeiro B às 11 horas da manhã, ok? A nossa live, peguem a apostila 3, ok? A apostila 3, que a gente vai resolver alguns exercícios ao vivo e a cores aqui, tá? A gente vai ler, interpretar e resolver de acordo com o que a gente conversou aí nessa aula. Beleza, meu povo? Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos, tá? Um super beijo e até a próxima, pessoal.